Tudo ok com o som, gente? Digam aí pra mim. Eu acho que o som tá ok, né? Eu vou começar porque vai ficar gravado depois e vai pro YouTube. Aí quem chegou depois, quem não assistiu, vai lá no YouTube e vê. Tudo ok, ok, amiga. Então vamos lá. A gente vai falar hoje de sono, gente. É uma live que eu já tava devendo aí há muito tempo e vai sair hoje. Aproveitei que hoje não tive atraso dos pacientes, foi super tranquilo, atendi os 4 pacientes do dia e aí finalizei. Então vai dar para fazer uma livezinha aqui rápida sobre sono, para falar com vocês da importância do sono, né? Muita gente despreza o sono, não coloca como prioridade, então a gente tem que entender que o sono é um dos pilares da saúde. Então, quando eu penso em saúde, longevidade, quando eu penso em resultado, quando eu penso em ganhar massa muscular, quando eu penso em perder gordura, eu tenho que pensar na qualidade do meu sono, tá? Sono é essencial na nossa vida, essencial. Então, se tem um pilar da nossa vida que deve ter mais atenção, seria sono, tá? Óbvio que tem outros pilares, né? Alimentação, exercício físico, lazer, descanso também, que são, né, pilares aí pra gente ter qualidade de vida, ter saúde, ter longevidade, alcançar resultados, tá? Alcançar objetivos. Então, quando a gente fala em sono, a gente tem que lembrar, como vocês viram, então, se eu tenho uma alteração de sono, consequentemente, eu estou inflamada, tá? Acordar à noite para ir no banheiro, você tá inflamada, porque você acaba alterando a produção do ciclo hormonal, tá? Ter sono demais, Vânia, também é problema, tá? Então, tanto a falta quanto o excesso de sono é relacionado à questão de saúde, de inflamação. Precisa avaliar o porquê desse sono demais. Será que não é uma alteração na tireoide? Será que não é uma anemia? Então, precisa avaliar, tá? Então, como vocês viram, eu até postei hoje aí um Reels, né? Fiz um remix, na verdade, de benefícios, né? Da importância do sono e de por que dormir é tão interessante. Então, a gente tem que entender que é um pilar que deve ser prioridade também na nossa vida. Eu até atendi uma paciente, a última que eu atendi agora, ela tem um bebê de 1 ano e 5 meses. E aí eu falei com ela, né? Ela tem o objetivo, inclusive, de ganhar massa muscular, de reduzir gorduras localizadas. E eu disse, ó, o seu pilar, ela vai fazer acompanhamento comigo, vai ficar 3 meses, né? E depois vai retornar, enfim. O seu pilar sono, a gente não vai discutir agora. Porque, como eu disse pra ela, quem tem um bebê de 1 ano, de 1 ano e meio, de 2 anos, de 3 anos, que é quando o bebê começa a entender, a ter informação neuronal, né, do sim, do não, do significado, tá, das coisas, aí sim a gente pensa nessa questão do sono. Mas até 3 anos de idade, o bebê ele não tem esse controle. Óbvio que tem bebê que vai dormir a noite toda. Leandra, minha sobrinha, filha de Lisandra, ela dormiu. Eu vou falar já já, tá, Lili, qual o tempo ideal de sono. Cada pessoa tem um tempo ideal de sono, tá? Então, ela dormia a noite toda. Henry acordava 1 ou 2 vezes nos primeiros 3 meses de vida dele. E aí, depois, né, de, sei lá, 6 meses, 8 meses, ele passou a acordar uma vez. Acorda mais vezes quando tá doentinho, o dente nascendo, né? Essas coisas que criança tem. Então, criança até 3 anos vai ter, a maioria vai ter alteração no sono. Vai acordar 2, 3 vezes. E aí eu falo criança, mas eu falo na questão da mãe, tá? Então, a mãe vai sofrer com esse sono, só que é só um pilar, tá? É só um pilar. Então, para a gente ter saúde, qualidade de vida e alcançar objetivos, a gente tem que organizar os pilares, que são teoricamente 4 pilares que precisam estar em ordem na nossa vida, tá? Alimentação, exercício, sono, descanso e lazer. Seriam os pilares para a gente dar atenção, para a gente conquistar saúde, longevidade saudável e resultados, certo? Então, quando eu falo do sono,
A gente tem que entender que o sono, ele tem fases, tá? Fases do sono. A gente tem estágio 1, a gente tem estágio 2, tem estágio 3 e 4 e tem o sono REM, de fato, que é aquele que você entra em sono profundo. E aí tem uma coisa muito importante para você ver se você tá com qualidade do sono boa. A primeira pergunta é: você tem sonhos à noite? Quando foi a última vez que você sonhou? Que você teve sono, né? Que você teve sonho? Alguém me responde aí. Vocês andam sonhando, gente? Se anda sonhando, isso quer dizer que você tá entrando no estágio REM do sono, que é quando você tem um sono de qualidade, tá? Outra coisa também que é muito importante: precisa dormir cedo e precisa estar no escuro. Então, muitas das vezes tem muitas pessoas que falam assim: ah, eu só consigo dormir no claro. Ah, eu durmo bem no claro. Ah, eu não consigo dormir se não tem luz, eu não tenho som. Você entendeu o seguinte: você pode até dizer que não consegue, mas se você tem uma luzinha do ar-condicionado, gente, já vai impactar na qualidade do seu sono, que você pode até dormir, agora ter qualidade do sono. Olha, e Fabiola diz que sonha todo dia, então Fabiola tem um sono muito bom. E Fabiola é minha paciente, que eu sei, e ela dorme cedo. Então, outro ponto importante, chave, essencial para a qualidade do sono, é justamente o dormir cedo. O que é dormir cedo para a saúde, longevidade, para a crononutrição, para a medicina Ayurveda, para a medicina tradicional chinesa? É você dormir 8, 9, no máximo 10 horas. Eu durmo bem com alguma luminosidade. Tá vendo? O seu sono é alterado. Você não tem qualidade de sono. Cláudia falou, é raríssimo eu sonhar. Então, o seu sono, Cláudia, não tá bom, tá? Precisa ver o que tá aí para melhorar esse sono, porque ele não tá bom. A gente precisa, para entrar no estágio REM, a gente precisa sonhar. Então, eu só sei que esse estágio REM, né, que eu tô no estágio REM do sono, que é o sono ali, é essencial para ter saúde, para ter produção dos hormônios, tá? Aí eu falo de todos os hormônios: testosterona, melatonina, serotonina, GABA, todos os hormônios que é produzido justamente durante o sono, tá? Ele só vai ser produzido pra gente ter uma qualidade do sono. Então, dormir com luz, dormir com barulho, dormir tarde, dormir e assistir filme de terror antes de dormir, você vai ter pesadelo. Quem aqui na live não já dormiu assistindo filme de terror, suspense, teve pesadelo à noite? Porque isso acontece sempre, tá? Então, até a luzinha, como eu disse, de um ar-condicionado, ela vai atrapalhar a qualidade do seu sono. É como eu disse, você pode até dormir com barulho, com luz, mas se eu quero entrar no estágio REM desse sono, para de fato produzir hormônio 100%, para diminuir a ansiedade, para diminuir estresse, para reduzir gordura corporal, para ganhar massa muscular, eu preciso estar no ambiente tranquilo, sem barulho e sem luz, sem luminosidade. É tanto que eu vou falar com vocês aqui na apresentação, né, na live, sobre higiene do sono, tá? Olha, eu não assisti filme de terror nenhuma hora do dia, com certeza eu vou ter pesadelo, pois é. É fato, gente, assistir filme de terror, então fazer uma refeição muito calórica, hambúrguer, refrigerante, pizza, e você for dormir uma hora depois, meu amor, você vai ter diversos pesadelos, De uma paciente que eu atendi a ela, e aí a gente foi trabalhando, né? Ela fez acompanhamento, foi trabalhando várias coisas. Quando chegou na questão de trabalhar o sono, ela disse: eu tô tendo muito pesadelo. E eu falei: tu tá fazendo tua refeição, que horário? Qual o horário da sua última refeição? Ela falou: faço 11h30 da noite e aí durmo meia-noite. Então, olha que erro ela tá fazendo. Primeiro, por se alimentar tarde. Segundo, porque a refeição que ela fazia era muito calórica. E aí ela tinha pesadelo todo dia. Então, assim, foi bingo. A gente mudou a alimentação e ela passou a se alimentar mais cedo, porque essa refeição ela fazia quando ela chegava do trabalho dela. Então, ela chegava em casa do trabalho 11 horas. Ia tomar banho, ia fazer o pedido da refeição, né? O que eu falei, ela comia refeições calóricas, hambúrguer, pizza com refrigerante. Então, o tempo dela tomar banho era o tempo do pedido chegar. Então, ela ia fazer essa janta dela,
por volta de 11h30, 12 horas da noite. E todo dia tinha pesadelo. Então, imagine, por que isso acontece? Isso tem uma explicação fisiológica. Quando a gente dorme, a gente precisa estar com o estômago vazio, entre aspas, contando que a última refeição tenha sido pelo menos 2 horas antes da gente dormir. Por quê? Porque eu já vou começar ali, né, fazer metade dessa digestão. E aí, consequentemente, eu não vou ter pesadelo. Porque quando eu tô dormindo, esse estômago não pode estar cheio, porque senão a circulação sanguínea vai toda pro estômago. E aí, de fato, vai me causar pesadelo, porque eu começo a estimular vias aí diferentes. Eu vou falar sobre higiene do sono e eu vou dizer o que é que melhora sono. Inclusive, gente, tem vários posts aqui no meu Instagram sobre com temas sono, tá? Os piores inimigos do sono, o que melhora sono. É escrito lá detalhadamente, tá? Olha lá, ó. Eu não consigo comer após as 8 horas. Acho que é da noite, né, Vânia? E aí, porque vai atrapalhar o sono, gente. Tem vários chás, Cristiane, para melhorar o sono, tá? Eu vou, como eu disse, tem post aqui já com isso, né? Com alimentos para melhorar sono. Então, acredita, até chocolate pode melhorar o seu sono. Contando que você coma nos horários certos, tá? Então, gente, como é que fala? Essa questão do sono, como eu disse, é um pilar essencial. A gente precisa chegar no sono REM, que é o sono profundo, para de fato a gente ter qualidade de vida, ter energia, ter disposição e ter resultado. Eu tenho muito paciente que fala bem assim, Kátia, passa um pré-treino para mim, porque eu tô sem energia, tô sem disposição, não tô conseguindo treinar. Tá dormindo que hora? Ah, tô dormindo 11 horas. Ah, tô dormindo meia-noite. Vá dormir cedo para você ter energia e disposição para você treinar no dia seguinte. Então, não dá. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que se eu dormir meia-noite, se eu dormir 11 horas, o meu dia já vai ser péssimo. Eu acordo irritada, eu acordo mal-humorada e o meu rendimento no treino é péssimo. Então, quero um pré-treino para treinar. Vá dormir cedo. E você treina no dia seguinte e você me diz como é que ficou o seu treino. Depois a gente pensa no pré-treino. Porque para ter energia, o sono, gente, como eu disse no início, ele foi feito justamente para a gente recuperar as energias, recuperar desempenho, melhorar desempenho. Então, se eu durmo tarde, se eu faço refeição que atrapalha esse sono no horário do sono, eu não vou ter produção de hormônios, eu não vou ter redução de gordura, não vou ter ganho de massa muscular por conta de quê? De alteração hormonal. Como eu disse, então os hormônios ele é produzido justamente durante o sono. É durante o sono que o nosso organismo ele trabalha. A gente está dormindo e o nosso organismo, da cabeça aos pés, está sendo trabalhado. Tá? Então, quando você comer uma refeição calórica e muito tarde, próximo da hora de dormir, você vai ter diversos problemas gástricos. Por exemplo, porque tá ali, que o alimento quer voltar e dependendo desse alimento, piora ainda mais a digestão e que vai atrapalhar o sono. Então, a digestão ruim, né? Um excesso de alimentos calóricos piora esse sono, tá? Então, lembrando que a gente precisa chegar no sono REM, e esse sono REM, ele é o sono profundo, e aí ele vai te fazer sonhar. Então, uma das coisas para saber se seu sono não tá muito bom é você não tá sonhando, certo? Não lembro quanto que eu sonhei. O sono tá ruim. Você tá até dormindo, mas não tá entrando no sono REM. E aí eu até faço a seguinte pergunta: como é que tá a sua memória? Como é que tá seu foco? Como é que tá seu desempenho no treino? Como é que tá a sua energia durante o dia? Olha quanta coisa o sono pode melhorar. Entendeu? E aí dormir, como eu disse, então tem que dormir 9, 10, no máximo 10h30 da noite. E acordar ali a partir de 4h30 da manhã já é a recomendação da medicina Ayurveda. Porque é justamente nesse horário que já finalizou o ciclo do sono, que começa a entrar os hormônios do dia. Cortisol, tá? Outros hormônios, adrenalina. Então, esses hormônios, ele começa a entrar a partir de 4, 5 horas da manhã. E os hormônios do sono, ele começa a ser produzido, gente, a partir de 4 horas da tarde. Então, melatonina, né, que é o hormônio aí do sono, por exemplo, tem muita gente que toma melatonina para dormir. Até atendi uma paciente outro dia aí tomando melatonina para dormir e que inclusive não estava fazendo efeito, porque estava tomando errada, tá? E tinha coisas que precisava corrigir para a melatonina fazer efeito, inclusive. Então, é como eu sempre falo com vocês, não basta tomar o suplemento e cruzar os braços.
Você tem que colocar junto com esse suplemento rotinas, práticas, que faça com que esse suplemento vá ter o efeito 100% potencializado. Então, não é só tomar suplemento e cruzar os braços. É a mesma coisa da pessoa que tem uma doença, ela vai lá no médico, o médico faz a prescrição do medicamento, da medicação, e ela toma e cruza os braços. Tá bom. Seria bom, né? Quero ganhar massa muscular. Eu vou tomar aqui, sei lá, qual é o suplemento que ganha massa muscular. Inclusive, foi até recebi essa semana no direct aqui. Qual o whey para ganhar massa muscular? Não existe, não é o whey que faz você ganhar massa muscular. O que faz você ganhar massa muscular é você treinar pesado, é você comer proteína, carboidratos, gorduras boas e ter descanso, ter o pilar sono aqui para ganhar massa muscular. Então, não é proteína, não é suplemento que faz você dormir melhor. De que adianta tomar melatonina e fazer uma janta, a última refeição da noite, 11h30? Não faz efeito, gente. Muito pelo contrário, vai ter efeito rebote. Entende? Então, na verdade, a gente modular o sono já começa de manhã. A primeira refeição do dia já começa a modular esse sono, já começa a preparar o meu organismo para dormir bem, dormir cedo, tá? Então, quando eu penso na melatonina, que é o hormônio do sono mesmo, de fato, por isso que eu disse que algumas pessoas tomam melatonina para dormir, o primeiro pico de melatonina acontece 4 horas da tarde. Então, 3 horas da tarde, comer banana, comer chocolate, comer kiwi, comer cereja, tomar um chá de camomila, um chá de melissa, já vai contribuir demais para a qualidade do seu sono. Então, se eu tenho o primeiro pico 3 ou 4 da tarde e os picos de melatonina de pulso, né, de liberação de melatonina, que é o hormônio do sono aí, e como eu disse, ele começa a partir de 4 horas da tarde. 2 horas depois eu vou ter o segundo pico. Começa levinho, tá, gente? Esses pulsos de melatonina. Então, o primeiro pico de melatonina eu tenho 4 da tarde, 16 horas. Às 18 horas eu tenho o segundo pico, que como eu disse, começa leve. E aí, a partir de 8 horas da noite, eles começam a se intensificar. Então, 8 horas da noite eu tenho um pico, um pulso aí maior de melatonina sendo liberado na corrente sanguínea. Para liberar melatonina, para a produção de melatonina, eu preciso de alimentos que são fontes, por exemplo, de serotonina. Aveia, banana, castanha, ameixa, kiwi, chá de camomila, chá de melissa, ó quantas coisas. Folhas verdes como couve, alface, maracujá. Tudo isso melhora a qualidade do seu sono, porque são alimentos fontes de serotonina que produz melatonina. Veja como é a cascata bonitinha, né? De produção de coisa. Então, uma coisa depende da outra. Então, é como eu disse, não adianta tomar medicação e cruzar os braços. Não adianta tomar melatonina e comer, sei lá, bolo antes de dormir. Vai acontecer o efeito rebote, porque eu vou aumentar a glicemia, vou aumentar a cortisol, melatonina vai embora. Entende? E aí, então, eu tenho depois de 8 horas o segundo pico de melatonina, que já tá mais forte, porque é justamente a hora que você deveria estar na cama, deitadinha, sem barulho e sem luminosidade, sem luz para dormir. Quando é meia-noite, eu tenho um segundo pico. Esse pico já é muito maior, muito grande, porque é justamente o momento do horário que eu tô pegando no sono REM, tá? Quando é 2 horas da manhã, eu tenho o último pico de produção de melatonina, porque tá finalizando o sono REM. E aí, 4 horas da manhã, começa a baixar esse estímulo, essa produção de melatonina. A fisiologia, gente, eu sou assim, apaixonada por fisiologia, meu Deus do céu. Quando você lê assim, você estuda, você fica, Senhor amado, como que isso é lindo. Porque você tem explicação para tudo. E aí, 6 da manhã, finaliza o último pico, que já tá bem baixinho, de produção de melatonina. Para quê? Para começar a produção, o estímulo e a produção dos hormônios do dia. Cortisol, adrenalina, para te deixar ligada, te deixar acesa, porque o seu organismo ele sabe que você precisa trabalhar. Outra dica muito importante. Kátia, minha tireoide está alterada. Kátia, meu cortisol está alterado. Uma coisa muito errada que as pessoas fazem é o seguinte: a gente deve acordar, como eu disse, segundo a medicina Ayurveda, segundo a medicina tradicional chinesa, segundo a crononutrição, a cronobiologia, né, como queira chamar. A recomendação é que a gente acorde a partir de 4h30 da manhã, porque como eu disse, 4 horas da manhã é o último estímulo de melatonina. Então, a partir de 4h30 eu já posso acordar, tá?
E aí, tem pessoas que fazem o seguinte, acorda às 6 ou acorda às 7 e fica na cama mexendo no celular ou fazendo qualquer outra coisa, enfim, até 8, até 9 horas. Eu tenho uma paciente, por exemplo, que eu atendi, que ela tinha alteração de cortisol, de tireoide, tudo alterado, a parte hormonal toda errada. Por quê? Ela dormia 12 horas da noite e ela acordava 9 horas da manhã. Gente, não tem remédio que dê jeito nisso. Porque quem precisa fazer o remédio funcionar no primeiro momento, ali é ela. Dormir cedo e acordar cedo. Tem que levantar da cama antes de 7 horas da manhã. E olhar para o verde e olhar para o sol. Porque isso faz o quê? Melhora essa produção de melatonina, regulariza essa produção de melatonina, de cortisol, de glicemia, de insulina e por aí vai, tá? Outra coisa muito importante também, que inclusive tem até profissionais que dizem que isso não tem nada a ver, que não acontece, são profissionais que não entendem de fisiologia. Não sei se vocês já ouviram a expressão seguinte, não pode comer carboidrato depois de 18 horas. Quem tem Instagram aí já viu, né, isso daí. Porque não pode comer Instagram, ou não pode comer Instagram é ótimo, né? Não pode comer carboidrato, pão, enfim, arroz depois de 18 horas. Fisiologicamente, a gente não deveria. Por quê? Porque a partir de 18 horas, olha o que eu falei com vocês anteriormente aqui. 4 horas começa o primeiro pico de melatonina. 18 horas começa o segundo. 8 horas começa o terceiro e já começa a se intensificar. Então, se 18 horas eu começo a comer carboidrato, açúcar, o que é que vai acontecer com melatonina, gente? Fisiologia, isso é fisiologia. Melatonina vai desaparecer e vai começar a entrar em ação por conta do excesso de carboidrato, pelo excesso de açúcar, bolo, refrigerante, enfim, suco com açúcar, tudo que vocês imaginar que tem açúcar e carboidrato dentro, tá? Pão, arroz, biscoito, tapioca, que a maioria só come pura, né, o carboidrato. Então, quando eu começo 6 horas da noite, consumir só carboidrato, só açúcar, o que é que vai acontecer? Melatonina para de ser estimulada, para de gerar pico na corrente sanguínea para te preparar para o sono e começa a entrar em ação simplesmente insulina. Insulina começa a ser estimulada, começa a subir, aí depois vem cortisol e começa a subir cortisol, o teu sono vai vir como? Como é que tu vai ter sono para dormir? 9 ou 10 horas? Com a insulina lá em cima? Não tem como. É impossível. É ir contra a fisiologia. E contra a fisiologia não se discute. Então, o profissional que fala, isso não existe, é o profissional que não entende nada de fisiologia. Ele simplesmente nem assistiu aula de fisiologia, tá? Então, é verídico sim, a gente tem resistência à insulina a partir, fisiologicamente, principalmente idoso, tá? Idoso tem resistência à insulina de forma natural. Fisiologicamente, ele já é um resistente à insulina a partir de 6 horas da tarde. E aí, eu tenho que pensar na população geral, que só come carboidrato, só come açúcar. Entende? Então, pensar nessa... Se deseja ter qualidade de vida, se deseja diminuir o risco de doenças, porque, inclusive, se vocês não sabem, gente, quem tem sono alterado, quem dorme tarde, quem acorda várias vezes à noite, como eu disse, aumenta o risco de pressão, aumenta o risco de diabetes, aumenta o risco de gordura no fígado, aumenta o risco de, como eu disse, né, problemas cardiovasculares diversos, tá? Aí eu posso pensar no infarto, na pressão, enfim, diversos problemas cardiovasculares, tá? E aí essa pessoa também ela vai ter uma alteração de leptina, que é aquele hormônio que te deixa compulsiva por alimento. Então, observe, no dia que você dorme tarde, se no dia seguinte você não tem desejo de comer coisas mais calóricas, mais doces, sei lá, sorvete, milkshake, enfim, coisas mais doces. Observe isso com vocês. E você também não fica mais irritada, mais estressada. É fisiologia. E como eu disse, com fisiologia a gente não se discute. Na época mesmo que eu pari, logo ali no início, os 3 primeiros meses, gente, eu tinha tanta sede, eu tinha tanta vontade de doce, que tipo assim, surreal. E como eu falei com vocês no início, quando a gente está no período de amamentação, a gente tem que minimizar danos, porque não dá para discutir com a mulher que pariu que o filho acorda para amamentar.
para tomar, para mamar. Não tem o que discutir. É minimizar danos, é colocar um doce bom, é associar um doce bom, não um doce bom, né? É associar um doce com fonte de proteína e uma fonte de gorduras boas no dia seguinte para ela comer. Porque é fisiológica a alteração de leptina, que é um hormônio que te causa muita vontade por doce, e alteração de grelina, que é o que te aumenta a tua fome também. Então, é como eu disse aqui, ó, sono é fisiologia. É tudo fisiologia, é um monte de nome de hormônio. É leptina, é grelina, tudo isso é alterado. É GABA, é noradrenalina, é melatonina, é hormônio, tudo é hormônio. Então, quando eu penso numa mulher que acabou de ter filho, que ela vai ter essa alteração do sono, porque o bebê acorda 2, 3 ou 4 vezes na noite, ela vai ficar mais irritada, mal-humorada no dia seguinte, ela vai ficar com muita vontade de doce no dia seguinte. Isso é fisiológico. Aí, como eu disse, é justamente dar para essa mulher doce com proteína e com gordura que não tem problema nenhum. Eu comi muito nos 3 primeiros meses ali, doce de goiaba, eu comia chocolate. Só que esses doces estavam sempre associado com proteína. Eu fazia omelete, então eu colocava ovos, colocava tapioca ou aveia e colocava doce de leite, por exemplo. Então eu tinha ali gordura e proteína dos ovos e eu tinha o doce de goiaba, que ia ficar uma delícia essa panqueca, essa omelete, e não ia ter impacto nenhum na minha saúde, no meu corpo, né, para alterar a insulina, a glicemia. Por quê? Porque estava equilibrado, a gente tem que equilibrar. Inclusive tem post aqui ensinando a comer doce, para não atrapalhar a sua saúde e os seus objetivos. Então tem horário certo e tem as combinações que a gente pode fazer para melhorar. Eu acho que alguém falou aqui, eu quis dizer que só me alimento às 7 horas. Seria o quê? Às 19 horas. Eu não vi o restante da pergunta. Só consigo e tenho tempo às 17 horas. Tá errado. Seria o quê? 19 horas, você fala, Lucineide? Não, a gente deve, quando a gente pensa em saúde, é um dos sintomas, tá, Anice? Já tô na menopausa e tenho muita vontade de comer doce. Sabe por que isso? Porque tem alteração hormonal. Inclusive, um dos sintomas da perimenopausa ou da menopausa é a alteração do sono. Por quê? Porque os hormônios da perimenopausa ou da menopausa tá sendo alterado, né? Tá diminuindo, outros tá aumentando. Então, uma das queixas é justamente a alteração de sono. Eu tô atendendo muita paciente nesses últimos dias aí com sinais e sintomas de perimenopausa da menopausa já, né? Como eu fiz no último post meu aí, que a perimenopausa, ela pode começar com 38 anos, tá? Uma pessoa que tem menopausa precoce. Inclusive, eu tenho um paciente que entrou de fato na menopausa com 45 anos. Totalmente precoce. Então, os sintomas dela, óbvio que começou cedo, né? Com 35, com 38, e aí 35 anos, menopausa, batido martelo, como se diz, né? Então, tem a ver sim, tá? Na menopausa, na perimenopausa. Perimenopausa é o período que antecede a menopausa, que leva de 5 até 10 anos. Então, a mulher, ela pode ter sinais e sintomas da menopausa até 10 anos antes, tá? Então, tem sintomas que é horrível, tá, gente? E a gente pode minimizar esses sintomas com a alimentação, com exercício e melhorando essa questão do sono também, certo? Então, observe que, como eu disse, é tudo hormonal. Então, não adianta eu querer tomar uma medicação, tomar um suplemento e cruzar os bracinhos. Não vai fazer. O medicamento, o suplemento não vai fazer o que você deve fazer. Então, não tem como, tá? É impossível isso acontecer. Então, para eu ter essa produção aí de sono de qualidade, né, e ter a questão de saúde, de objetivo que eu busco, eu tenho que pensar que o pilar sono é prioridade, certo? É prioridade, não tem como se discutir. Então, vamos lá. Quando eu penso, gente, ó, como eu já falei anteriormente, quando eu penso na pessoa que tá com a memória ruim, tá com a memória fraca, que hora tá dormindo? Tá acordando 7 e ficando na cama até 8 ou 9? Péssimo. Porque 7 horas, seu cortisol deveria estar lá em cima. Se você tá num quarto trancado, escuro, o que é que tá acontecendo aí? Desequilíbrio dos hormônios. Entende? Desequilíbrio dos hormônios. Então, precisa levantar da cama em 7 horas estourado. 7 horas. O ideal, 6 horas, né? Como eu disse, medicina tradicional chinesa, medicina Ayurveda recomenda
a partir de 4 horas da manhã você acordar. Acordar e ler, e preparar a refeição, enfim, fazer alguma coisa, tá? Então, precisa pensar nessa questão. Então, quando eu penso, por exemplo, tá, em ter energia, ter disposição, como eu falei, ter saúde mitocondrial saudável. Então, quem não tem uma saúde mitocondrial, se as suas células não estão saudáveis, muitas das vezes é pela questão do seu sono ruim. Como eu disse, ter saúde hormonal, sono, não adianta tomar hormônio para tireoide, assistir até meia-noite, acordar 8, acordar 9, ficar no quarto escuro 8, 9 horas. Nenhum remédio, nenhum suplemento vai suprir, vai fazer o que você precisa fazer, gente. Esqueçam isso, não existe isso. A gente tem que fazer o que precisa para o efeito ser 100%, como eu disse, tá? Respondendo aí a questão da pergunta da seguidora aqui, ela falou que só tem tempo para fazer a refeição dela 7, 19 horas, né? Tranquilo, dependendo do horário que você durma, tá? Quando você vai dormir 9, tá tranquilo, porque o ideal é fazer uma refeição 2 horas antes de dormir, tá? Então, quem janta 7 pode dormir 9 tranquilo. Quem janta 8 dá para dormir 10, porque 2 horas antes. Lembrando também, eu vou falar aqui nos pontos importantes da higiene do sono, que o horário que você janta também é importante, tá? Então, ter síntese proteica, que é aumentar a sua massa muscular, depende de sono, tá? Então, se não tem sono de qualidade, não vai ter um desenvolvimento de musculatura por conta dessa questão do sono aí alterado, tá? Então, eu tenho que pensar nesse ciclo circadiano, que é o sono, e pensar que ele é um pilar saúde, ele é um pilar que melhora o diabetes, ele é um pilar que melhora pressão alta, ele é um pilar que diminui o risco de problemas cardíacos, ele é um pilar que diminui o risco de depressão, por exemplo. Quando eu venho para os homens, eu tenho artigos mostrando o seguinte: um homem que ele perde 3 noites de sono seguida, ele tem redução de produção de testosterona em 25%. Então, eu falei de 3 noites perdidas. Então, imagine o cara que assiste TV, sei lá, todo dia. Assiste filme, assiste série, vai dormir meia-noite, 1 hora da manhã. Como é que tá a energia e disposição desse cara? Como é que tá a libido desse cara? Né? Como é que tá o tesão desse cara? Ah, aí, sei lá, né? Qualquer um vai dizer assim, a minha tá ótima. Tu tem quantos anos? Tem 20, tem 25, pode até tá ótima. Porque quando a gente tá novo, meu amor, teu corpo funciona até com, sei lá, com gasolina adulterada. Só que depois, né? Então, qualquer coisa que você fizer, qualquer porcaria que você comer, o teu corpo, seu corpo vai funcionar. Agora, chega a 30, chega a 35 e me diz como é que tá a tua libido, como é que tá teu foco, tua energia, tua disposição. Me fala. Aí a gente conversa melhor. Então, testosterona, GH, tireoide, qualquer sono é hormônio, é o que eu falei. Tudo vai ser ligado à questão do sono. Então, se dormiu tarde, pode pensar que você vai ter alteração de sono, você vai ter alteração de libido, você vai ter alteração de foco, de memória, de cansaço, de disposição, de baixo rendimento no treino. E aí não vai ter, gente, pré-treino que resolva. Então, assim, você quer treinar todo dia com a falsa energia que você nem tem. Você tá buscando um pré-treino para te dar energia que você deveria dormir cedo e você não dorme. Você acha que esse suplemento vai funcionar até que dia? Até quando? Que vai chegar um tempo que você vai tomar e ó, não vai fazer nada. Porque é aquela questão da idade que eu falei. Quanto mais tempo você vai passando, piora a situação. Então, tá novo, beleza. Agora chega aí pra 30 anos, 35, aí você me diz como é que você tá. Então, privação de sono, gente, com exceção das mulheres, como eu disse, que tá ali no puerpério, que acabou de parir, não tem o que se discutir, tá? Não tem o que se discutir. Ou faz a higiene do sono, ou equilibra o sono para melhorar tudo que eu disse aqui, ter saúde, energia, foco, disposição, memória ruim, teu sono tá alterado. Então, não é tomando suplemento para melhorar a memória e dormindo tarde, assistindo filme, assistindo séries, suspense, que vai melhorar o teu sono. E aí, como eu disse, eu atendi uma paciente semana passada, tomando melatonina sem efeito. Inclusive,
Ela disse também que já tomou remédio. Tarja preta, tá? Remédio que médico prescreve e só compra com receita. E não funcionou. E não funcionou justamente pelas questões que ela fazia da rotina diária dela. Tomava café tarde, comia coisas que não deveria, assistia coisas que não deveria. Então não tem como ter qualidade de sono. É como eu disse, medicamento e suplemento não faz efeito se você não faz sua parte. É o que eu falei com vocês essa semana aqui. Não adianta tomar um ferro para melhorar sua ferritina, para melhorar sua anemia e você tomar leite, comer trigo, não consumir os outros nutrientes que são cofatores para fixar esse ferro na sua célula. Não vai melhorar nunca. Você vai passar, você vai morrer com anemia. Você vai morrer e não vai subir esse seu ferro. A mesma coisa é o sono. Não adianta tomar melatonina, tomar café de noite. E aí tem uma coisa muito engraçada, né? Quem é meu paciente sabe, que já tá aqui mais tempo, curte sempre aí, né, meus stories, sabe que agora eu também trabalho com a dieta do tipo sanguíneo. Então, tipo sanguíneo A, gente, não deve tomar café nem descafeinado, tá? Então, se seu tipo sanguíneo, você que tá aqui na live, tem mais de 35 pessoas aqui, ó, seu tipo sanguíneo é A, esqueça café, inclusive café descafeinado, tá? Tipo sanguíneo A e tipo sanguíneo O. Esqueça, não é pra você. Não é pra você. O problema vai aparecer depois, tá? Mesmo café descafeinado, tá, gente? Então, pense nisso. Então, não dá pra ter uma qualidade de sono, ter saúde, energia e disposição dessa forma, com esse sono alterado, assistindo até tarde. E como eu disse, não vai ter remédio para memória, não vai ter remédio para depressão, não vai ter remédio para melhorar o seu desempenho na academia, no exercício, não vai ter remédio para melhorar a sua depressão, a sua ansiedade, seu estresse, a sua compulsão alimentar, se você dorme tarde ou se você acorda no meio da noite. A pessoa que acorda no meio da noite, ela não entra no sono REM, ela não sonha e ela tá inflamada, então ela precisa desinflamar para dormir bem, entrar no sono REM e ter toda essa parte hormonal equilibrada. Então, não adianta tomar nenhum remédio, nenhum suplemento pensando em equilibrar hormônio, pensando em equilibrar a tireoide, pensando em aumentar a testosterona. Se não dormiu certinho, esqueça, esqueça, tá? Então, quando eu penso, gente, na questão, inclusive, por exemplo, tem pessoas que eu atendo, e aí eu explico para ela no atendimento, depois vou lá e mando tudo escrito, né, nas orientações do plano alimentar que ela recebeu. E aí ela fala, ô, Kátia, mas qual é o chá que eu vou tomar? Eu digo, é esse que eu te falei na consulta, mas também tá anotado aí nas suas orientações e no seu plano alimentar, tá? É uma dura realidade, né, Joelma? Ainda a gente precisa ter qualidade de vida, ou ter um sono de qualidade para ter saúde, ter qualidade de vida e conseguir resultados, tá? Então, eu tenho uma história bem assim, que na época eu fiz, né? Tava fazendo acompanhamento de duas pacientes que queria ganhar peso, ou, desculpa, emagrecer. Eu tinha uma paciente que dormia 8 horas da noite. Olha pra isso que perfeito. E eu tinha uma paciente que dormia 12 horas, 1 hora da manhã. E aí, a paciente que dormia 8 horas da noite, ela conseguia perder. Pô, ela fazia acompanhamento, né? A gente se encontrava a cada 15 dias. Então, a cada 15 dias, ela voltava pra mim com 4 ou 6 quilos a menos. A paciente que dormia meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã, não conseguia perder 100 gramas. Por quê? Ela ativava nela, né, em dormir 12 horas, 1 hora, 2 horas da manhã, os hormônios de compulsão alimentar. Então, ela tinha muita compulsão por doce. Ela ativava nela grelina, leptina. Ela ativava nela todos os hormônios que ia contra a redução de gordura. Enquanto que a outra dormia 8 horas, todo encontro dessa paciente era 4 quilos a menos, era 5 quilos a menos, era assim impressionante. Ela, né, ela dormia 8 horas todos os dias, mas ela também, gente, treinava e ela também fazia a alimentação certinha. Então, assim, tipo, ela perdeu mais de 20 quilos na época. E a outra não conseguia perder nada, porque o sono, né, como eu disse, para ter redução de gordura, para ter ganho de massa muscular, para diminuir, para melhorar foco, energia, memória, é sono.
tá? Aí uma coisa também interessante, então, por exemplo, ó, se você tá assistindo TV e você fica assistindo TV, né, até tarde da noite, o nosso olho, a nossa pupila, pega essa energia e ela manda informação pro nosso cérebro e o nosso cérebro entende que é dia. E aí a gente faz o quê? Redução e inibição da produção dos picos de melatonina. Nesse momento, começa a entrar em ação cortisol. Esse cortisol é o hormônio do dia, que é para deixar a gente ligada, acesa, porque precisa trabalhar, tá? Então, é como eu disse, faz um desequilíbrio dos hormônios, tá? A gente tem os hormônios do dia e tem os hormônios da noite. E aí, se eu fico vendo filme, nessa eu fico em telas, de forma geral, telas ali com luz, computador, celular, tablet, enfim. O nosso cérebro, ele não entende que é dia, ele não entende que é noite, que a gente precisa estar ali, porque ele pensa que é dia, ele não entende o que é, de fato, que é noite, que a gente só tá assistindo e vai dormir. Ele pensa que é dia que a gente precisa produzir. Então, melatonina vai embora e o cortisol começa a subir, começa a subir. E aí, por isso que você, quando você fica acordada à noite, você sente fome. Por quê? Cortisol subiu, estimulou a insulina, grelina aumentou, leptina aumentou, fome. Fala aí, fala aqui, quem tá aqui na live, se quando eu fico acordada até, né, um dia, ou sei lá, se, né, não fica aí também todos os dias, se não tem bastante fome à noite. A fome, gente, porque é fisiologia. Era pra estar dormindo, mas tá acordado. Então, começa a entrar em ação outros hormônios, tá? Então, quando eu penso na higiene do sono de forma geral, eu tenho que pensar primeiramente, ponto importante, horário que dorme. Porque lembra que eu falei lá no início, produção de melatonina começa às 4 da tarde. Então, eu tenho que equilibrar esse sono e tenho que saber que dormir deve ser entre 9 a no máximo 10. É o ideal, o padrão ideal, tá? Segundo ponto mais importante, iluminação. Então, quanto mais branca a luz, mais parece que está claro, mais parece que é dia para o seu cérebro, tá? E aí, o que é que acontece? Vai acontecer produção, estimulação na sua corrente sanguínea, justamente de cortisol, de insulina, aumenta a gordura abdominal, tem dificuldade de emagrecer por conta disso, tá? Ontem eu dormi 2 horas da manhã, pois é. Não sentiu fome não, Cláudia? Depende muito. Talvez você dormiu 2 horas da manhã por conta de ansiedade. Aí eu tenho as duas vertentes. Tem pessoas que têm ansiedade e inibe a fome. Tem pessoas que têm ansiedade e aumenta o apetite, né? Então depende muito da pessoa. Toda vez que perco o sono de madrugada, eu sinto muita fome mesmo. É fisiologia, gente. A gente não discute com fisiologia, não. Vai acontecer. Querendo ou não, vai acontecer. Então, ponto importante, horário que eu durmo, tem que dormir no máximo aí até 10 horas, 10 e meia, eu oriento o paciente. Iluminação, tá? Então, não dá pra dormir com luz. Você pode falar que dorme, mas você não vai entrar em sono REM, tá? Ponto importante. Emoções. Tudo que você coloca no seu cérebro à noite, né, vai fazer com que atrapalhe o seu sono, que você melhore a qualidade do seu sono. Então, se você deseja dormir mal, assiste um filme de terror, assiste um filme policial, assiste um filme de suspense, ou então assiste jornal que passa só notícias ruins. Eu não sei como que as pessoas acordam de manhã, ligam um jornal, liga, sei lá, um rádio, uma televisão só para ouvir notícias ruins. As nossas células, gente, é captação de ondas. Então, se você acorda e só já liga um rádio, uma TV, o que for, uma televisão, só para ouvir notícia ruim, o teu dia, meu amor, o teu sono, ele vai ter impacto. Ele vai ter impacto, tá? Agora tem a outra coisa, né? Então, se eu assisto filme de terror, de ação, policial, suspense, jornal, passando só notícia ruim, que matou não sei quem, enfim, vai acontecer liberação de adrenalina. Vai acontecer liberação de cortisol. E aí tem uma coisa muito importante, o seu cérebro, ele não sabe que aquilo que você está assistindo é ficção. Ele pensa que está acontecendo com você. Porque não sei se vocês, né, quem assiste televisão, quem assiste novela, por exemplo. Então, quando eu assisti a novela, eu não assisto televisão, tem uns 4 anos já, que eu nem ligo. Toda vez que eu assistia a novela,
eu acabava... todo mundo aqui que assiste novela vai ter isso, com certeza. Você não fica chateada quando um casal que você queria que ficasse junto se separa. Quando tem uma... Enfim, você pega a emoção pra você, né? Então, tudo que tá acontecendo ali na série ou na novela que você tá assistindo, você pega pra você. Você fica chateada. Quando é um filme que tem um final feliz, você chora. Você não capta pra você as emoções que tá passando? Pois é, então o nosso cérebro, ele entende que aquilo é verdade que tá acontecendo com a gente, tá? E aí, quando eu tenho nessa liberação de adrenalina, de cortisol, de insulina, eu acabo inibindo a produção de melatonina, que é o que eu falei, então não vai ter sono, tá? Então, horário, iluminação, emoções, comida. Olha o que eu falei no início, o que você come 2 horas antes de dormir tem muito impacto. Se você come meia-noite, 11 horas, como era o caso da minha paciente, você vai ter sonho de terror. Isso é martelo, tá? Você vai ter filme de terror com certeza. Então, o que você come antes de você dormir diz muito sobre a qualidade do seu sono. Então, algumas pessoas, inclusive, precisa de um pouquinho de carboidrato para fazer a liberação dessa melatonina, só que tem que estar associado com o quê? Com proteína. Porque proteína tem aminoácidos, e aminoácidos libera serotonina para depois liberar melatonina. Olha que interessante. Então, até para melhorar a qualidade do sono, eu preciso comer proteína. E mais uma vez, por que eu bato na tecla com vocês que precisa comer proteína no mínimo 3 vezes ao dia, de manhã, meio-dia e à noite? Porque melhora também a qualidade do seu sono. Tem estudos provando isso. Não sou eu que estou dizendo. Quem dera, né? Então, precisa, tá? Então, insulina vai pegar esses aminoácidos das proteína e aminoácido, tá? Então, a insulina pega... O carboidrato aumenta a insulina, aí essa insulina pega os aminoácidos da proteína e leva para a corrente sanguínea para estimular a melatonina. Olha que interessante. Fisiologia e bioquímica, ó, lindo demais. E aí eu tenho outra coisa que altera a questão do meu sono. Então, eu falei da comida, né? Dependendo da comida que você for comer aí. A questão das emoções também, o que você coloca, né, dentro ali do seu contexto antes de dormir. Iluminação e horário. E o álcool. Então, o álcool também, ele diminui a liberação de melatonina. Ele faz inibição. Então, tem até pessoas que falam bem assim, eu tomo para relaxar e dormir. Certo. Até por quanto tempo você vai conseguir fazer isso? Por quanto tempo? Tá? Então, tem que entender que pode até dizer que relaxa e dorme, só que depois vai dar merda, tá? Vai dar merda. Anote que vai dar merda. Então, quando eu penso nessa higiene do sono, eu tenho que pensar nesses pilares aí, tá, gente? Tenho que pensar na comida que eu como antes de dormir. Então, se é aquela pessoa que só come biscoito, que só come pão, que só come tapioca, que só come, sei lá, macarrão, que só come arroz, só come cuscuz puro, o sono não vai ser o mesmo, tá? Tenho que pensar na questão das emoções, como eu disse, tenho que pensar na questão da alimentação e principalmente na questão do horário. E no que eu vou assistir, no que eu vou colocar ali pra dentro. E lembre que o sono, como eu disse, ele começa a ser modulado a partir do horário que você acorda de manhã. Então, como eu disse, não adianta acordar 6, ficar na cama até 8 ou 9. O seu sono já vai ser ruim à noite, tá? Então, precisa acordar, precisa levantar da cama 7 horas da manhã e fazer uma refeição e olhar para o verde e olhar para o céu, porque inclusive isso regula a insulina, regula a glicemia, tá? Olha o que eu falei, de noite a sua glicemia tende a alterar a partir de 18 horas, porque tá preparando o seu organismo justamente para dormir à noite. E aí, se você coloca só carboidrato a partir de 18 horas, começa a estimular muito insulina, depois aumentar muito cortisol, depois aumentar muito adrenalina. Tchau, sono. Não tem sono que chegue. Certo? Então, pense nisso, pense na questão de quer ter saúde, quer diminuir o risco de doenças, quer melhorar desempenho na academia, quer melhorar foco, quer melhorar memória, qualidade de sono. O que é que melhora o sono, Kátia? Tudo que eu falei aqui. Chá de melissa, chá de camomila, chá de mulungu, chá de maracujá, chá de cava-cava, ó, 5 chás para vocês tomarem aí a partir de 4 horas da tarde, para já ir modulando esse sono.
Frutas, maracujá, banana, ameixa, kiwi, laranja, abacaxi e uva. Tudo isso melhora a qualidade do sono. Aveia, sementes de abóbora, sementes de chia, semente de linhaça. Tudo isso melhora a qualidade do sono. Ovo, chocolate. Ó que maravilha, comer chocolate, 70% cacau e melhora o sono. Gente, nutrição, fisiologia, é só saber as combinações, tá? Então, dá pra modular o sono, como eu disse, desde o horário que você acorda, com frutas, com aveia, banana com aveia ali próximo do horário de dormir, né? Tipo 4 horas, 6 horas. Outra coisa que melhora também o sono, que vai produzir aí, melhorar esse intestino, produzir, como eu disse, tem serotonina que vai aumentar a produção de melatonina. Iogurte integral, caso você possa comer leite, né? Produtos à base de leite aí. Se não pode, olha as outras opções que eu falei aqui, pelo amor de Deus, né? De chás, de frutas, de semente, de aveia, né? De tantas outras coisas aí que melhora essa qualidade do sono. E aí, além de comer os alimentos, como eu disse, precisa estar ligado nessa questão da iluminação, do barulho, de tudo que eu falei aqui. Tá certo, gente? 5 minutinhos para dúvidas. Dúvidas? Alguma dúvida? A live, quem chegou depois, vai pro YouTube, tá, gente? Lá no meu canal do YouTube tem várias lives lá, tem várias aulas lá de fertilidade, gestação, alimentação pré-treino, jejum. Então, tem diversas lives lá. Quem tiver interesse, só ir lá assistir. E se ninguém tem dúvida, quem não tiver dúvida aí, eu vou abrir depois uma caixinha de perguntas, inclusive, e deixar aí para vocês me mandar o nome dos chás, Lucy, camomila, melissa, mulungu, cava-cava e qual foi o outro, gente? Mulungu, melissa, cava-cava, maracujá. Tá? Tem post aqui com tudo isso que eu falei já, inclusive. Os inimigos do sono, né? Quais são os inimigos do sono? Cafeína, chás que contém cafeína, como chá verde, por exemplo, e chá mate, são inimigos do sono. Luz branca é inimigo do sono. Telas, computador, celular, né? Como eu falei, é inimigos do sono. Então, tem post aqui falando dos inimigos do sono e tem post com alimentos e práticas que melhora a questão do sono, tá? Certo? O sono REM é o sono que, de fato, a gente tá dormindo e vai melhorar a produção 100% hormonal, começa, né? Se inicia justamente no sono REM. A gente leva mais ou menos 1 hora aí para entrar nesse sono REM, tá? É a terceira fase do sono, certo? Mais alguma dúvida, gente? Esse sono REM, inclusive, é o sono que a gente consegue sonhar, certo? Amiga, tá aí ainda? Gostou da live, amiga? Eu vou deixar, gente, uma caixinha aqui de pergunta para vocês, inclusive, me dar dicas das próximas lives, tá? As lives voltaram. E aí, já como eu disse, tem várias lives lá no YouTube. Tem, inclusive, com minha amiga Kátia, que a gente falou os segredos das calorias, né? Então, quem fica aí nessa questão bitolado, ai, calorias, vão lá conferir. Confere na live de calorias que vocês vão, ó, tá? Acordar pra vida. Gostei muito. Obrigado, Débora. Live muito boa. Obrigado, Cris. Ai, maravilha. Um beijo pra ela. Ana Rita. Oi, Aninha, meu amor. Que saudade lá do Martagão Gesteira. Beijos. E a gente então lá tem diversas lives, tá? Eu vou deixar uma caixinha aqui pra vocês me dar dicas das próximas lives. Se for coisas que eu não, né, tema que eu não domine, eu vou procurar um profissional que domine pra falar, certo? Obrigado, Nanda. Né, o que ficou aí de dúvidas, coloca também na caixinha, além de me dar dicas pra próxima live, tá certo? Beijos e até a próxima live.